Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marilane Moraes e hoje vamos estudar novamente sobre a língua portuguesa. Eu quero te convidar a embarcar comigo nessa aventura do aprendizado. Vamos relembrar o que estávamos estudando? Vimos na aula passada sobre um tipo de gênero textual, vocês lembram? Que nos remete ao mundo imaginário, à fantasia. Estávamos falando sobre lendas. E hoje vamos estudar sobre outro gênero, isso mesmo, um gênero que também nos remete a esse mundo de imaginação. Mas hoje nós falaremos sobre os contos. Você já ouviu algum conto? Você conhece? Você sabe que tipo de história se encaixaria nos contos? Bom, para começar, eu quero te dizer que existem vários tipos de contos. É isso mesmo, não existe só um tipo de conto não. Nós temos os contos de esperteza, os contos de assombração, os contos de encantamento, que também são conhecidos como contos de fada. Agora sim, talvez você esteja começando a lembrar alguma história que você já ouviu ou que você já leu, não é mesmo? E para isso, para conversarmos um pouquinho mais sobre os contos de encantamento, eu quero mostrar para vocês alguns personagens. E eu quero que você pense aí de casa, será que você os conhece? Será que você já ouviu, já leu ou já até assistiu a alguma dessas histórias? Vamos juntos? Olhem aqui comigo. Eu trouxe para vocês esse primeiro personagem. E aí, vocês conhecem? Observem bastante. Nós temos aqui uma linda princesa, não é mesmo? Com seu vestido azul. Olha como ela está elegante. Você já ouviu algum conto que fala sobre esse personagem? Bom, quem será esse personagem? Daqui a pouquinho nós vamos falar o nome de cada um dos que vou apresentar a vocês. Trouxe também para vocês um outro. Olhem só. Olha o que temos aqui. Uma bela jovem rodeada de 7 seres. Mas qual nome é dado a esses seres? Vocês lembram? Vocês já viram essa história em algum lugar? Muito bem, vá puxando aí da sua memória os que você já conhece. E os que não conhecer, vamos já aprender mais sobre eles. Um outro personagem, olha aqui, uma bela moça que ela se encontra num estado de adormecida. Muito bem, ela está dormindo. E qual será o nome dessa moça, dessa jovem, dessa bela princesa? Você está lembrando aí de casa? Temos também essa outra personagem, olha, de cabelos longos, dourados, lindos e fortes. Olha como ela é bela. Quem será essa personagem? Você já ouviu falar sobre ela? Já a viu em alguma história, em algum desenho? Vamos ver. Temos aqui um casal agora. Olha, temos aqui um casal de irmãos, um menino e uma menina. Por trás deles nós vemos uma casa. Olha que diferente. O que você está observando nessa imagem? É uma casa comum, feita de tijolos ou de madeira? Ou essa casa é feita de algo diferente? Muito bem. E para avançar, temos aqui outros personagens. Olhem só. Uma bela princesa acompanhada aí em uma dança, mas ela está sendo acompanhada por quem? Você consegue lembrar-se o nome desse outro personagem? Bom, todos esses personagens que eu mostrei para vocês fazem parte de contos muito conhecidos, não é mesmo? Esses contos, todos esses que eu mostrei para vocês, que nós vamos já aprender ou relembrar o nome, foram escritos pelos irmãos Grimm. Isso mesmo. E eles marcaram uma época da história da imprensa. Por quê? Porque todos esses contos que eu trouxe para vocês, eles foram escritos. Mas deixa eu te contar. Há muitos e muitos anos atrás, os contos já existiam, vocês sabiam? Eles fazem parte da nossa infância. As pessoas dos séculos passados tinham o costume de se sentar em família e ficar contando todas essas histórias e muitas outras que não estão aqui. Ou seja, os contos por muito tempo também foram passados oralmente, assim como nós aprendemos lá na aula anterior sobre as lendas. Eles eram passados de boca em boca, de geração por geração. Mas aí veio os irmãos Grimm, veio o Perrault e fizeram a escrita desses textos. Muito bem, agora eu quero saber de você sobre os nossos personagens. O que será que esses personagens têm em comum? Será que as suas histórias encontramos elementos, alguma participação em comum entre eles? Vamos lá, para começar, nós temos aqui a
Cinderela. Seguindo, temos a Branca de Neve e os Sete Anões. Temos a Bela Adormecida. Temos a Rapunzel. Temos aqui João e Maria. E temos aqui também a Bela e a Fera. Mas então, o que será que há de comum nessas histórias? Os contos, quando falamos de contos, falamos de um mundo de imaginação, de fantasia. E aí, o que será que desperta em nós cada uma dessas histórias? O que será que há de elementos em comum? Nós já sabemos que os contos são textos narrativos. Logo, é necessário a presença de um narrador para contar-nos tudo o que está acontecendo. E os personagens? Os personagens são os mais diversos possíveis. Temos a presença de príncipes e princesas, de bruxas, de seres fantasiosos e diferentes. E isso é muito importante. Por quê? Porque nos remete a esse lado da imaginação, de um mundo fantasioso. E olha só, dessas histórias que eu apresentei para vocês, em qual nós podemos identificar a presença de uma madrasta cruel? Será que só em uma história ou em mais histórias? O que vocês acham? Onde nós encontramos aqui madrastas cruéis? Vamos lá? Muito bem, se você aí de casa respondeu, nós temos madrastas na história da Cinderela. Parabéns para quem lembrou aí. Também na Branca de Neve, não é verdade? E olha só, eu quero falar algo importante para vocês. Quando nós estamos no mundo real, nós não esperamos nos deparar com seres que falam, nós não esperamos nos deparar com cavalos andando e em cima dele príncipes, não é verdade? Mas nos contos isso é muito comum. Todos os leitores, ao sentarem e a se deleitarem nesse tipo de texto, eles já esperam essas coisas diferentes em seus acontecimentos. E você sabia que todas as etapas de uma história, de um conto, todas as etapas, o início, o meio e o fim, e tudo que vai acontecendo nós chamamos de enredo? Isso mesmo! E também temos durante todos os contos um cenário. Há contos que acontecem nas florestas, outros em castelos e nos mais diversos lugares. Vocês sabiam disso? Olha que legal! E agora, falando aqui ainda dos nossos contos, dos nossos exemplos desses personagens, em qual deles temos a presença de bruxas? E aí? Em qual será? Você se lembra? Tem um específico que uma bruxa envenena uma maçã. Em qual é a história onde há uma maçã envenenada por uma bruxa? Vocês lembram? Muito bem, estamos falando da história da Branca de Neve e dos Sete Anões. Ela comeu uma maçã envenenada, não é mesmo? Mas existe bruxa em outra história aqui. Vocês lembram qual é? E aí? Olha só, a nossa linda e jovem moça, a Rapunzel. Vocês lembram? A história conta que os seus pais, a mãe dela estava grávida e o seu pai ia pegar frutos e flores para sua mãe. E nesse terreno morava uma bruxa muito má. E o que ela faz? Em troca, ela viu o seu pai pegando essas frutas, esses frutos, e ela pegou e falou: você pode levar para sua esposa, mas quando vocês ganharem essa criança, eu quero ela para mim. E essa jovem e linda moça foi presa no alto de uma torre. E ela tinha os seus cabelos tão grandes e tão fortes, além de serem muito bonitos, não é verdade? E todas as vezes que a bruxa queria subir, ela tinha que jogar os seus cabelos e ela usava os seus cabelos para poder subir até a torre. Muito bem. Também temos uma bruxa aqui na história de João e Maria, não é verdade? Olhem só, crianças, nós acabamos de ver sobre João e Maria. Mas o que mais podemos encontrar de elementos em comum aqui? Antes de eu falar mais algumas informações, eu quero te fazer pensar sobre algo. Estamos falando de transformações, vocês perceberam? Nessas histórias há transformações de situações. Na vida real nós não encontramos isso. É por isso que tanto falamos de histórias de encantamento. Por quê? Será que na vida real nós nos deparamos com pessoas que se transformam em bruxas? Nós nos deparamos, por exemplo, com abóboras que se tornam lindas carruagens? Não, não é mesmo? Mas nos contos isso é algo muito comum, porque é uma história cheia de fantasia. E olha, isso é muito interessante. E eu quero agora te perguntar, você lembra de alguma história, por exemplo, em que há a presença de um lobo mau? Eu não trouxe aqui o exemplo dela, mas eu tenho certeza que é um clássico que você conhece aí de casa. Vocês lembram?
Muito bem, se você aí já gritou em alta voz dizendo que a Chapeuzinho Vermelho. Mas além da história do conto da Chapeuzinho Vermelho, nós temos um outro conto muito famoso que também há a presença de um lobo mau. Você consegue se lembrar aí de casa que conto é esse? Isso, o conto dos Três Porquinhos. Olha que legal! Então vocês conseguem perceber? Os personagens dos contos, eles são personagens diferentes, não é mesmo? Você consegue ver a presença de príncipes, você consegue ver durante os enredos, durante as narrativas, por exemplo, sapos se transformando em belos príncipes. Olha que legal! Isso são características peculiares dos contos de encantamento. Olha que fantástico! E mais, eu queria te perguntar uma coisa. Dessas histórias aqui, você lembra qual dessas princesas, quando come algo e aparentemente está morta, ela é colocada num caixão de vidro. Você lembra que história é essa? De qual história que eu estou falando? E por que será que eu estou falando que aparentemente ela parecia morta? Porque nós sabemos que ela não tinha morrido, era só um feitiço, não é verdade? Que ela tinha adquirido por ter comido um alimento envenenado. E que história é essa? Vocês conseguem se lembrar? Qual a princesa que ficou no meio da floresta em um caixão de vidro? E foi encontrada, é claro, por um belo príncipe. Qual foi, crianças? Muito bem, nós estamos falando da Branca de Neve, olha só. E na Branca de Neve também tem seres diferenciados, não é mesmo? Nós sabemos que a própria história fala a Branca de Neve e os 7 anões. E cada anão ele tinha uma característica diferente. Tinha o mais sonolento, o mais bravo, não é mesmo? Olha que fantástico. Agora eu queria lembrar para vocês uma coisa. Eu falei sobre madrastas, vocês lembram? E em qual dessas histórias nós temos uma madrasta que tratava a sua enteada como uma verdadeira empregada. Todas as filhas tinham as suas regalias, tinham vestidos novos e bonitos, mas a afilhada ficava sempre responsável pelos afazeres de casa. Vocês lembram quem é essa pessoa? Qual é o personagem desses que eu mostrei para vocês? E aí, crianças? Olha só, muito bem, eu estou falando da Cinderela, isso mesmo. E qual é mesmo a cor do seu belo vestido? Azul. E a história conta que ela vai para o baile, ela encontra um príncipe, mas ela vai do jeito que ela estava? Não, ela é transformada, não é mesmo? Ela encontra uma fada madrinha, olha só. E essa fada madrinha troca suas vestes, ok? Mas a nossa aula está chegando ao fim. Mas não fique triste, nós vamos continuar estudando e aprendendo. E para isso é só você acessar a nossa plataforma Eduque para essa e outras aulas. Tchau, tchau, crianças!